tarde a todos. Primeiramente, feliz Dia da Mulher para todas as mulheres. Me chamo Adnan, sou delegado aqui em Muzambinho. Estou aqui para falar de um caso que repercutiu, um caso grave que aconteceu, né, no dia de ontem. Por volta das 8, 8h30, 9 horas da manhã, nós recebemos chamado da equipe médica do hospital local, que havia dado entrada uma criança de 2 meses de idade, num quadro já irreversível de morte, dada a sua condição vulnerável, de absoluta vulnerabilidade por conta da desnutrição, da desidratação severa que ela apresentava, né? Imediatamente, determinei uma equipe que se deslocasse até o hospital e lá pudemos colher, eles me alimentaram de informações, colheram ali, me passaram a situação, né? E o que me chamou a atenção num primeiro plano foi os envolvidos, os pais da criança. O pai, sobretudo, notório envolvimento com droga. A mãe, já objeto, que a gente tem conhecimento, já é objeto de denúncia justamente por maus tratos aos filhos. E ali, logo veio a informação de que a criança morreu, né? Pedi, por ocasião ali, uma foto, se fosse possível, uma foto da criança, e ali eu recebi a foto e fiquei, confesso, abismado, absurdado pelo cenário. Uma criança de 2 meses absolutamente raquítica, né? Ostentando ali os ossos, as costelas, enfim, um quadro realmente de bastante gravidade. Por esse quadro, então, determinei que os policiais trouxessem o casal, para a gente interrogar, enfim, saber o que estava acontecendo. Chegaram aqui, evidentemente, chorosos, mas nem tanto. Ali também já me chamou um pouco a atenção. E aí, conforme a gente ia desenvolvendo o interrogatório, acabaram chegando outras testemunhas, algumas testemunhas. E aí o quadro acabou ficando um pouco mais claro para mim. O que me chamou a atenção foram duas testemunhas. Uma delas me disse que estava passando por coincidência, naquela mesma manhã, ou seja, na manhã de ontem, por volta de 6h30 da manhã, 7 horas, passando ali na casa do casal e viu, o casal já é conhecido, sobretudo ela, e viu ela fumando e com uma lata de cerveja na mão. Ou seja, ali já me chamou a atenção, quer dizer, a criança, o filho dela agonizando, passando mal, chorando, e ela tomando cerveja e fumando. Ali eu já constatei que então, depois da cervejinha e do cigarro, que ela levou o filho para os cuidados médicos. Infelizmente foram tardios, né? E também essa outra testemunha é um parente que me disse, claramente, foi um depoimento bastante contundente, na minha opinião, e que também embasou a minha decisão, que das vezes que ela teve contato com o casal, das várias vezes que ela teve contato com o casal, invariavelmente a criança chorava desesperadamente de fome. E a mãe, inerte, não fazia nada. Simplesmente ela questionou a mãe: por que você não alimenta? Por que você não dá mamar para ela? Aí, segundo essa testemunha, a mãe respondeu que não tinha leite. Quer dizer, ela não tinha leite no peito e também permanecia inerte sem procurar os órgãos assistenciais para tanto, né? A partir dali, para mim, foi decisivo esse depoimento. Despachei as equipes, convidei a mãe para acompanhar as equipes até a casa, e ali na casa nós encontramos um cenário de um imóvel humilde, um imóvel com poucos móveis, mas com roupas no chão, algumas roupas, inclusive uma roupa em especial com sangue, latas de cerveja no chão, uma garrafa de vinho também, e uma lata de leite em pó, praticamente vazia, também que havia na cozinha. Estava na casa essa lata de leite em pó. Nada além. Não achamos fralda, não achamos absolutamente mais nada. Encontramos ainda uma bolsa de criança contendo algumas roupinhas, alguns calçados, que provavelmente é do recém-nascido. E dentro, isso também nos chamou bastante atenção, um deschavador. O que é deschavador? É um triturador de maconha. Dentro dessa bolsa da criança, repito, estava, além do deschavador, uma porção esverdeada que eu entendo que, pela experiência policial, é maconha. Ou seja, dentro dessa bolsa, que é de criança, também foi encontrado isso. A partir dali, eu já estava com a minha convicção formada e autuei autuei o casal em flagrante, a princípio pelos crimes de abandono de incapaz e maus tratos, ambos apenados com reclusão de 4 a 12 anos. Agora, a partir nós estamos continuando
as investigações, claro, mais gente serão ouvidas, estou aguardando o laudo do IML, que para mim também é bastante importante, evidentemente, para a gente saber exatamente a causa mortes do bebê. Mas também outro fato que nos chamou bastante atenção é o peso da criança. Eu já sei, através de um laudo preliminar, eu já sei que a criança morreu com 2,9 kg. Ela nasceu com 2,6 kg aproximadamente e morreu com 2,9 kg, ou seja, ganhou poucas gramas desde o nascimento, quando na verdade ela deveria, um peso normal, acima de 4 quilos, né? Isso para mim também é fundamental para demonstrar como essa criança morreu faminta, como essa criança morreu desidratada e morreu desnutrida, né? A partir daí, então, o casal foi autuado. Agora, a partir da investigação, né, com o avançar das investigações, a gente espera aí clarificar ainda mais, ter ainda mais plena certeza dos acontecimentos e não descartando a hipótese de homicídio. No caso, do homicídio doloso pela omissão dos pais. Doutor, teve uma situação que o senhor, eu comentei agora há pouco, de uma possível venda, ou a mãe que pensava em doar essa criança, num termo até muito forte, né, mas doar essa criança para alguém do estado de São Paulo, isso procede, não? Sim, ela confessou em depoimento que ela pretendia doar a criança, inclusive na cidade de Tapsirica da Serra. Ela falou, ela citou o nome dessa pessoa. Entretanto, ela se arrependeu. Ela não disse o motivo, também não disse nada a respeito de venda, ela falou expressamente doação. Ela não queria essa criança inicialmente, mas ela se arrependeu e simplesmente teve a criança que nasceu no dia 1º agora de 1º de janeiro de 2023. Tem mais filhos, doutor? Ela tem mais 2 filhos, ela tem um filho de 3 anos e um filho de 6 anos, que é de outro relacionamento. Doutor, da assistência social do município, o Conselho Tutelar já tinha ciência da situação dessa família, já fazia o acompanhamento dessa família? Nós sabemos que o Conselho Tutelar fez algumas visitas. Em meados de fevereiro, o Conselho Tutelar esteve na casa. Só que eu ainda quero saber mais detalhes, algumas circunstâncias, enfim, as nuances que aconteceram, por que aconteceram essas visitas e até que culminou nisso, né? Será que até então ninguém especificamente viu o que aconteceu? Quer dizer, então a gente precisa um pouco mais de pormenores para tirar uma conclusão acerca disso. Os familiares, envolvimento da família em si. As 2 crianças agora foram entregues a familiares de Juruáia, né? Mas nós não temos informação, por enquanto, eu não ouvi outros familiares, só ouvi um membro familiar, ainda não ouvimos outras pessoas da família. Então nós não sabemos, eu não sei dizer por hora se, por exemplo, uma avó, um tio, enfim, tinha conhecimento desse quadro clínico da criança. Eles estão detidos em Alfenas? Estão detidos, foram encaminhados ontem ao presídio de Alfenas. Além da negligência dos pais, algum órgão público, alguma entidade poderia ter agido e poderia ter evitado? Sim, é difícil a gente comentar agora, né? Porque eu ainda não tenho informações exatamente do que aconteceu. Nós não podemos ser levianos, soldados, de comentar uma coisa nesse sentido. Mas aqui no Zambim tem instalado uma rede de proteção, né? E eu sei, o que me chegou até agora, é que o Conselho Tutelar, repito, em meados de fevereiro, fez uma visita à família, né? A essa família, como eu disse, já havia denúncias, a gente havia recebido denúncias de eventuais maus tratos nesse bebê, nesse recém-nascido. Agora, a participação de outros órgãos, de outros membros, de outros atores sociais ainda, eu não tenho ainda essa informação, então não tenho condições momentaneamente de falar. Qual é a situação das outras crianças, né? São mais 2 filhos, como que eles estavam fisicamente? Eu não tive contato pessoal com essas crianças, entretanto eu os vi por vídeos e fotos. Aparentemente estão bem, nem um pouco se assemelha ao quadro dramático, no mínimo, que esse bebê morreu. Estão curados, estão bem de saúde, aparentemente, com exceção de um deles, de uma das crianças, está com ferimento na testa, mas foi questionado, a criança falou que ele caiu. Talvez o que se explique o sangue que encontramos em uma das roupas na casa, né? Mas aparentemente não tem um quadro de desnutrição, né? Evidentemente agora o Conselho Tutelar está sob os cuidados do Conselho, de outra família, vão fazer os exames necessários aí e espero que estejam bem. Qual a idade dessas crianças? Um tem 3 anos, são 2 meninos, um 3 e o outro 6. Os pais têm passagem já pela polícia? O pai do bebê, né, da criança que morreu ontem, tem passagem sim, provavelmente com drogas. Essa roupa que foi encontrada, ela não é do bebê que faleceu. Nós não sabemos, eu ainda não posso te dizer isso, mas
nós recolhemos, porque é uma roupa grande em relação à criança, né? Mas tem alguns pingos, tem respingos de sangue que nós não sabemos de quem é ainda, e nem a roupinha a quem pertence. Doutor, quanto à celeridade do processo, inquérito, conclusão 30 dias, remete à justiça, o casal continua preso, tem direito a algum habeas corpus, alguma coisa. Acredita-se na celeridade do processo? Eu acredito que sim, né? Nós aqui, nós temos 10 dias a partir do flagrante, como eles estão presos, eu tenho 10 dias para conclusão, né? Eu acredito que no mais tardar, no meio da semana que vem, eu já tenha encerrado a nossa participação e principalmente com a vinda, com o aporte do laudo de necrópsia, né? A partir daí a gente entrega para o Ministério Público. O Ministério Público e também o Judiciário está a par de tudo que está acontecendo. Doutor, vocês estão acostumados com todo tipo de atrocidade, é prático da polícia, né? Mas como que o senhor viu esse caso aí, dada, né, uma criança de 2 meses? Como eu disse, quando eu vi a foto da criança, eu fiquei espantado pelas condições, pelo aspecto físico da criança. Uma criança visivelmente desnutrida, uma criança, como que eu posso dizer, passando fome. É uma criança semelhante aos países famintos africanos, entendeu? E me espantou também a versão da mãe. Ela disse formalmente que ela viu que a criança estava nesse estado quando ela tirou a roupinha. Na verdade, o pai me disse isso, melhor dizendo, o pai me disse que tão somente viu essa condição física da criança quando ele tirou a roupinha para levá-la ao médico, né? Inclusive, a criança chegou com fezes, com a fralda cheia de fezes. E a criança morreu no hospital? E a criança morreu no hospital recebendo os cuidados médicos. Não resistiu, eu acredito muito pela vulnerabilidade de saúde que ela já estava, né? E também a necrópsia constatou isso, um quadro de desidratação e desnutrição severos. E esses pais, eles afirmaram que buscaram algum tipo de ajuda junto ao poder público, junto à assistência social, ou nem isso eles fizeram? Não. Eles falaram que iriam fazer. Tão somente iriam fazer. Até então, não fizeram nada. Ela também disse, a mãe me disse, que fez o pré-natal, teve acompanhamento médico. O que nós já sabemos de maneira preliminar e informal, que não é verdade. Desde o parto, ela não levou a criança, não retornou com a criança no médico, ou pediatra, ou clínico geral. Ela disse que iria fazer. Ela havia marcado uma consulta, que nós também ainda temos que averiguar, e marcou uma consulta, entretanto, não foi nessa consulta. E aí agora, ela disse ontem, então logo a gente estava realizando a prisão, que iria levar a criança no médico. Infelizmente, não deu tempo. Algum sinal de agressão também, doutor? Não. Não. A criança não teve nenhum sinal, não tem nenhum sinal de agressão. Nenhuma constatação, foi feito um raio-x, nenhuma lesão craniana, nem no corpo, nem nos membros. Os pais trabalhavam, tem a idade? Não. Os pais não trabalhavam. Ele me disse, melhor dizendo, que havia começado a trabalhar num espetinho, né? Inclusive foram vistos nesse espetinho na noite anterior. Já apuramos isso. Mas não trabalhavam, porque nós temos essa informação. O pai tem 23 anos e a mãe 24 anos. Qual que é a previsão de pena para esses tipos de crimes? No caso dos maus tratos, com resultado qualificado pela morte, de 4 a 12 anos. Caso se confirme o homicídio, o indiciamento do homicídio, enfim, a condenação na justiça, aí fica de 12 a 30 anos, podendo ser homicídio qualificado. Por que o termo maus tratos, já que não tinha agressão? A lei estabelece assim, né? Os termos maus tratos é uma condição de que também abarca que a criança ou a pessoa que esteja sob a dependência de alguém não receba os cuidados necessários, entendeu? Isso implica dizer alimentação, uma criança que é privada de sua liberdade, uma criança que é privada de educação, enfim. Os maus tratos é o gênero na qual as espécies englobam todos esses fatores, e não só agressões físicas. Se fosse agressões físicas tão somente, poderia até se cogitar aí em tortura, entendeu? Então o gênero maus tratos abarca, engloba esses outros viés, tal como privação de alimentação. É lógico que as condições que a criança chegou ao hospital impossibilitou salvar a vida dela, né? Mas a atuação do médico de plantão, do pronto-socorro, dos enfermeiros, será primordial para que haja justiça? Sem dúvida. Nós apuramos, levantamos lá, que houve a atuação de não só um médico, mas uma equipe médica aqui, onde eles fizeram todo o procedimento ali
para salvaguardar a criança, para, enfim, tentar reverter o quadro que repito, estava absolutamente severo ali, de desnutrição, e infelizmente não foi possível, não foi capaz. Eu entendo do nosso modo de ver que a criança recebeu os cuidados adequados, uma equipe médica competente, mas infelizmente a morte sobreveio. Obrigado, doutor. Obrigada. É isso, pessoal? É isso. Infelizmente, né?